pessoal. Nas últimas semanas eu estive envolvida entre terminar este livro e economizar este livro. Ele foi lido ao longo dos meses e se transformou numa das melhores leituras de 2022 até agora. E uma coisa que eu percebi é que nós nem sempre, mesmo depois de adultos e de uma vida de várias décadas como leitores, nós nem sempre sabemos exatamente o que nós sabemos como leitores. Eu explico. Esse livro, como eu já disse no outro vídeo, Brasil, uma biografia, de Eduardo Bueno, foi a minha primeira experiência com Eduardo Bueno. No vídeo anterior eu estava falando sobre essa questão de insistir e do fato de que às vezes a gente precisa saber quando deve insistir, precisa saber quando deve parar, e essa é uma questão a considerar também. Mas o que eu quero falar nesse momento é sobre o fato de que, apesar de ser leitora de livros de história, tanto de história geral quanto de história do Brasil, inclusive há 2 áreas da minha biblioteca privada dedicadas a isso. E aí, em história geral, tem um pouco de história da arte, um pouco de história da sociedade, o que a gente chama hoje em dia muitas vezes de história cultural. E tenho as áreas para história do Brasil. E ao contrário do que muita gente pensa, existem escritores estrangeiros que se dedicam à história do Brasil. Alguns deles têm livros excelentes, inclusive eu tenho alguns na minha coleção. Mas Eduardo Bueno eu não conhecia. E como eu expliquei em outro vídeo, eu acreditava que seria um livro diferente, insisti um pouco nele e realmente fez efeito. Foi um livro que valeu a pena insistir. Mas o que fica mais marcante nessa leitura é o fato de que muitas vezes, apesar de termos décadas como leitores, e a leitura assídua, a leitura constante, a leitura como um hábito particular, não só a leitura de trabalho, leitura midiática muitas vezes, leitura para clubes. Esse aqui, por exemplo, foi um livro que eu fui encaixando entre leituras obrigatórias, leituras de trabalho, leituras da faculdade de História, que estou em uma nova graduação, leituras de outros estudos conectadas à minha carreira como escritora. Esse foi um livro que eu fui encaixando aos poucos, porque a princípio eu tive uma grande estranheza e depois, porque eu não tinha muito tempo, então é melhor ler 5 páginas todos os dias do que ler 15 num dia, 50 num dia, e depois passar 3 meses sem ler. Eu já falei sobre isso, vou fazer depois um vídeo sobre essa questão de ambientação mental nos livros. Isso é indispensável para que a leitura avance. Mas esse livro me marcou principalmente pelo fato de que eu tenho mais de 2 décadas de leitura associada à história do Brasil. Então eu acreditei que talvez fosse mais do mesmo. Afinal de contas, autores como Eduardo Bueno, como Laurentino Gomes, são autores que costumam ser considerados pops, mas muitas vezes no sentido negativo. São autores que são reconhecidos por alguns historiadores apenas como divulgadores de história, porque a narrativa é mais acessível, a linguagem é mais próxima, e às vezes a gente cria um certo preconceito. Eu assisti a uma palestra do Laurentino Gomes no Cone Ler 2022, do Observatório do Livro, e ele estava falando sobre isso. O Galeno Amorim ele estava questionando como se posicionar, já que o Laurentino trabalhou muito tempo como jornalista. Mas é preciso perceber que esses livros, como eu já disse antes, eles têm um grande valor, sim. Não só o fato de que o brasileiro precisa ler história, precisa. Há poucos dias, eu acho que tem 2 semanas, eu encontrei um jovem que aparentemente ele está no final da Fundamental 2 e se dirigindo para o ensino médio. Parece que ele tinha pausado os estudos, e conversando com ele eu fiz menção a alguns aspectos históricos do Brasil. A cara de espanto do rapaz foi impressionante e, para alguém que trabalha com a educação, bastante incômoda. O que a gente percebe que é um recorte, uma polarização, e cada um grita de um lado, mas as pessoas não se debruçam sobre o passado. Há uma personagem da Downton Abbey
em que ela fala justamente sobre isso, se não me engano, é a filha do meio. E ela fala sobre esse aspecto de que se nós não respeitamos o passado, não no sentido de que eu respeito, então eu concordo com a ditadura, eu concordo com a perseguição, eu concordo com o extermínio dos indígenas, eu concordo com a escravização dos africanos. Não, o respeito ao que aconteceu no passado, ao fato de que você precisa se debruçar sobre o passado. E aí respeito no sentido de valorizar o que foi positivo. Inclusive eu usei para ele a seguinte frase: você precisa estudar história para que você possa saber o que deu certo, o que deu errado, o que deve prosseguir, o que deve começar, o que devemos insistir. A nossa sociedade hoje em dia está extremamente superficial nesse aspecto. E livros de história muitas vezes são repudiados porque se considera que eles não têm um valor grande. Se é escrito por um jornalista, não tem muito valor, é um livro só, badalado. Se é escrito por um historiador, é um hermético. Mas livros são fundamentais e livros da história do Brasil deveriam estar em todas as cabeceiras. Esse livro me marcou, e eu passei meses lendo, encaixando aqui e ali, principalmente quando eu entrei na proclamação da República. Não sei se é por intenções políticas, intenções demagógicas, mas a história do Brasil, nesse trecho, ela é apresentada na escola de forma muito rápida e, na maioria das vezes, nos dá a impressão de que nada aconteceu muito. A República do Café com Leite, a República dos Marechais, e depois veio Getúlio, e veio uma coisa e outra, e parece que a impressão que a gente tem é que as coisas foram mais ou menos banais até o tempo do golpe, que não foi só de Getúlio, mas que ele assumiu o poder, e depois no período da ditadura novamente, porque o período de Getúlio, o período anterior foi uma ditadura, isso é claro. Mas o que eu quero dizer é que nós não conhecemos, eu sou leitora há mais de 20 anos da área de história do Brasil, e há aspectos aqui que eu não conhecia, que eu não tinha parado para refletir, que eu não tinha conhecimento. E o que acontece é que muitas vezes a gente desanima do país, a gente desanima da sociedade, a gente desanima de insistir numa vida de leitura, numa vida de estudo, numa vida de trabalho, numa vida honesta, justamente porque a falta de conhecimento nos leva a dizer que o mundo hoje em dia está perdido. Mas o que aconteceu em décadas e séculos atrás? A transformação, a necessidade de pessoas conscientes, coerentes, lúcidas, honestas. Esse livro marcou para mim porque ele é a prova de que eu não sabia determinados aspectos. Provavelmente não conheço muitos outros. Ou conheço de uma forma muito superficial, estereotipada. Então, eu que acreditava que o Brasil Império era o meu recorte histórico brasileiro favorito, acabo de descobrir que há muito a se conhecer sobre a República, o passeio dos marechais e principalmente a perceber como foi estruturada a democracia no Brasil. Corta a literatura pra vida.